Philodendron Pink Princess. Para quem não me conhece, meu nome é Ângela Cristina, a guria da Flor de Camomila. Já quero aproveitar e convidar vocês para conhecer meu Instagram, @flordecamomila, onde eu tenho dicas diárias sobre cultivos de plantas e decoração. Gente, lá no meu Instagram eu recebo muitas perguntas sobre Pink Princess, né? Como cuidar, que as pessoas estão com dificuldade e têm um certo medo em cuidar dessa planta. Então eu resolvi fazer essa atualização desse vídeo, porque já tem um vídeo meu aqui no canal do YouTube, vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem então esse vídeo lá. Então hoje eu vim fazer esse novo vídeo para vocês, esclarecendo um pouco as dúvidas. Essa planta aqui, esse Philodendron, então quais os cuidados assim? Então quando você vai comprar esse Philodendron Pink Princess, qual planta que eu vou escolher, né? Então você vai escolher uma planta que tem mais variegação. Tá, mas Ângela, o que é essa tal da variegação que tu fala, né? Essa cor aqui assim é a planta, as folhas, que você vai olhar as folhas que tem mais tonalidades assim do rosa, assim, elas têm mais variegação. Às vezes a gente até observa um pouco assim no caulezinho delas também tem um pouco a diferença na cor, assim, que eu observei aqui. Vocês podem ver nesse aqui, olha só, vocês podem ver no caule aqui, ó, que dá para ver uma diferença de tonalidade. Geralmente essas plantas que têm essas características, a gente apresentam mais variegação. Aqui também dá para ver direito, aqui tem listrado, assim, olha só. Então, geralmente essa é uma planta que vai ser mais propensa a ter essas variegações. Até aqui acho que no pecíolo da folha a gente também consegue ver essas características. Aqui nessa daqui que tem bastante variegação, a gente consegue ver, vocês vão conseguir ver bem nítido. Olha só, aqui já tá vindo uma folhinha nova. Parece uma folha nova, né? Não, aqui saiu a folha nova, o gato acabou quebrando, pulou em cima. E aqui vocês podem ver, olha só, aqui tem bastante variegação rosa, ó. Aqui também, olha, se vocês olhar bem de pertinho, vocês podem ver. Então, são características que a gente vai observar. Então, a variegação é mais tonalidade rosa. Então, ela vai ser mais propensa a ter mais folhas rosadas, que é o que a gente tanto ama nessa planta, né? A segunda coisa, né, gente, que você tem várias coisas. Então, a segunda coisa que você vai observar, gente, é o substrato, né? Então você vai estar colocando um substrato. Quando você chegar em casa, você vai replantar a sua planta, vai escolher um substrato mais adequado. O que eu estou usando hoje para plantar as minhas Pink Princess? Eu estou preparando um substrato aqui em casa e aí eu já vou falar para vocês daqui a pouco desse substrato, de como que eu preparo, porque eu vou estar replantando essa daqui para esse novo substrato que eu estou usando agora, que eu comecei a usar agora. Essas aqui vocês podem ver que eu já fiz o replante delas. E o que eu coloquei? Terra, casquinha de pinos pequena, eu gosto de usar essa aqui, perlita, também usei carvão e chips de coco. Recapitulando, né, gente? Então, usei terra, perlita, chips de coco, casquinha de pinos e carvão. Então, esse é o substrato que eu tô fazendo. E como que é essa mistura? Eu tô usando uma medida de cada para fazer o plantio. E eu observei que elas estão se adaptando super bem, elas estão gostando desse tipo de substrato também. Essa daqui ainda está plantada no substrato antigo que eu fiz naquele outro vídeo que é com esterco de vaca. E vocês podem ver que ela também tá linda e saudável, né? Outra coisa que a gente observa bastante, gente, para ela ter plantas variegatas, que são essas plantas que têm essa coloração diferente, assim, essa daqui tem nuances de rosa, elas precisam de mais luminosidade. Então, o que você vai fazer? Vai colocar essa planta no ambiente da sua casa, onde pegue bastante luminosidade, de preferência bem pertinho de uma janela. Pode pegar o sol da manhã através da janela e a umidade. Ah, mas Ângela, como que a gente faz para saber a umidade, né? Eu adquiri um umidificador para colocar do lado das plantas, né? E a gente vê que ele solta um vapor. Olha só. Então você vai estar colocando assim bem pertinho. Aqui ele vai indo para lá, né, gente? Mas eu vou fazer o contrário para vocês verem como que vai ficar. Então você vai colocar assim, né? E eu observei que as folhas elas crescem. Aqui faltou, a gente tem um sinal nítido que falta de umidade. As folhas elas ficam pequenas, elas não ficam grandes, parece que elas ficam assim limitadas. Quando eu comecei a usar, então e é um processo, umidificador, gente, é um processo lento, não é do dia para a noite. Então, você vai ter paciência para esperar a sua planta crescer.
vai deixar a sua planta nesse ambiente por um determinado tempo e ela vai começar a nascer folhas novas quando você fizer o replante. Não vai ser logo de início assim que vai começar a nascer as folhas. Precisa ter paciência e esperar um bom tempo quando ela tiver com as raízes já crescidas, né? Então esse momento que você vai estar fazendo o replante, eu vou falando sobre isso também, é o momento que você vai observar as raízes, vai observar o substrato, vai colocar a sua planta no substrato ideal, num substrato que você vai estar preparando. Aqui eu preparo o meu substrato. Então, gente, lembrando que aqui são experiências minhas que eu falo para vocês, então de como que eu estou plantando e de como que eu estou cuidando. Então, não vai ser do dia para noite, como eu falei para vocês, que vai vir a folha nova. Às vezes eu já vi produtores, eles cortando, gente, eles simplesmente decapitam a planta, né? Quando ela não ocorre essa variegação, eles cortam a planta. Geralmente a gente corta sempre quando tem a raiz. Aqui vocês podem ver essas raízes aéreas aqui, e aqui tem uma folha. Aqui assim, nessa parte aqui assim tem o olho da planta, que a minha avó sempre dizia que é o olho da planta, né? Falava em alemão. Nozinho. Um nozinho. Então, geralmente a gente vai cortar aqui e aqui. E também não vai fazer esse corte, gente, numa planta jovem. Você precisa esperar o caule ficar velho. Eu vou mostrar aqui, ó, pena que eu não me lembrei de mostrar antes para vocês, mas eu vou tirar aqui onde é que eu plantei. Olha só, aqui vocês podem ver, aqui é o olho, aquele que eu falo, ó. Isso daqui a gente vai brotar, aqui vocês podem ver raízes, e eu enterrei aqui dentro desse substrato, eu cortei um tronquinho antes, e aqui ele vai germinar. Então, aqui assim, eu vou deixar assim, não tampar muito fundo, gente, é bem importante quando vocês fazem esse plantio. Deixa eu pegar mais um pouco. Não enterrar os filodendros muito fundo, né? Isso vale para todos, né? Para as monsteras também. Eles gostam de ficar mais superficialzinho assim. Se você enterrar muito fundo no substrato, às vezes eles gostam de apodrecer esse pedaço de caulezinho e acabar perdendo a planta e você não vai ter mudas. Então só faz assim por cima, ó. Só coloca um pouquinho de terrinha por cima desse substrato e aí você vai estar molhar com água da chuva também e deixar no ambiente na sombra até que elas vão brotar. Gente, então quando você fizer esse tipo de corte que eu falei aqui nessa parte, você vai pegar um caule, já uma planta mais velha, né, para fazer esse corte. Se você fizer com a planta jovem, ainda pode ser que não cresça. Então, sempre ter o bom senso, né, na hora da gente fazer esse tipo de coisa. Eu vou mostrar aqui para vocês também. A gente já mostra agora, Ana, vou mostrar também uma técnica, gente, que também funciona. Depois eu vou fazer o replante, eu só vou deixar aqui só para mostrar para vocês que também funciona essa técnica de fazer mudas. Se você tem uma planta, uma Pink Princess, e é sempre legal, né, gente, a gente replantar. Às vezes eu e as minhas irmãs a gente faz assim, a gente faz mudas e a gente troca uma com a outra, né? Para que se uma não tem, às vezes a gente não sabe, pode acontecer um acidente e assim você vai ter mais mudas na sua casa. Então, às vezes eu tenho aqui em casa, eu troco com elas vêm, elas me trazem uma outra planta e a gente vai trocando e a gente nunca fica sem, aí a gente sabe aonde recorrer quando precisar de uma muda. Então eu peguei esse copinho plástico aqui e vou fazer esse corte assim comprido e vou cortar todo o copo assim até no outro lado, ó, vai ficar assim, ó. E aí, Ângela, como que você vai fazer? Aí você vai colocar o copinho assim, meio que na diagonal, olha só, vocês podem ver que o copinho tá meio enviesado. E aqui eu coloquei musgo esfágano, ó. Gente, eu vou fazer isso aqui só para mostrar para vocês estar fazendo mudas em casa. Desse jeito assim, então você vai colocar musgo esfágano aqui dentro e pode amarrar com barbante. Esse processo, gente, você vai ficar observando por um bom tempo, até quando você vê que as raízes já estão, porque como para aqui um copinho de plástico transparente, né? Isso é uma coisa que vocês também podem estar falando, Ângela, não pode ser um verde, um roxo. Não, gente. Quando a gente usa um material transparente, a gente consegue ver as raízes. Então, como que você vai saber que a planta está pronta para fazer o corte? Então, você vai olhar, aqui você vai ficar observando. As raízes, elas vão crescendo e as raízes são rosa, são mais rosadas, né? Então, você vai ficar olhando de vez em quando, assim, mas não tirar o copinho. Eu não tiro o copinho. E nesse processo você vai ficar olhando e você vai conseguir ver as raízes
E esse substrato, o musgo, Ângela, como que você faz? Você vai manter úmido, gente, não encharcado. Se você ficar molhando toda hora ali o musgo, né? Porque eu falo isso porque eles me perguntam mesmo, gente. Eles perguntam, Ângela, posso molhar tanta planta? Molha, molha, molha. Não, gente. Não é uma coisa assim, você vai molhar devagar, você vai só pegar um copinho d'água e vai molhar um pouquinho assim, ó. É pouco mesmo, só para manter úmido. Como é que eu posso explicar o úmido aqui para vocês? Não sei como explicar agora, mas é só úmido, que vocês sentem ele molhadinho, assim, não molhar demais. Porque eles me perguntam, Ângela, olha só, o que está acontecendo com a minha Pink Princess? Não sei mais o que fazer. E as minhas cachorras começam a latir, o galo começa a cantar, gente. Olha só. Ó o gatinho. Olha o meu gatinho Elvis, gente, olha só, esse lá é o Elvis, eu vou mostrar até pra vocês. Camomila, pra quem não sabe, gente, a minha gata tem o nome de Camomila, né? Então esse aqui ela ganhou filhotinho, esse aqui é o Elvis, olha só. Ele tava chorando, mas tem mais um chorando, vou colocar lá. Então, gente, eles me perguntam, caiu um gatinho? Não, lá tem outro, ó. Então eles me perguntam, gente, como que faz, Ângela, pra molhar? Quando vocês replantam a planta, gente, vocês têm que deixar a planta crescer. Não ficar toda hora arrancando a planta para fora para ver se já está com raízes. Não molhar demais, porque ela pode acabar apodrecendo. Então, se as folhas começam a ficar, às vezes a pessoa planta a planta e ela começa a ficar com as folhas dobradas. Gente, ou é excesso de água, você está molhando demais o substrato, ela fica, ó, o gatinho tá miando, tá procurando a mamãe. Se você molhar a planta demais, ela vai começar a ficar com as folhas feias, ela fica meio com as folhas meio dobradas, assim, murcha, mole. Ela precisa estar durinha, assim, vocês podem ver aqui, ó. Ana mostra aqui, ó. Ela vai estar durinha, assim, ó. Não vai estar com um aspecto mole, assim, caído, meio que dobrado. Então, esses são sinais que alguma coisa está acontecendo, você está molhando demais. E eu percebi também, gente, que ela também não gosta muito do vaso de barro. Então é uma coisa que você vai observar. Eu não sei, aqui em casa a gente não se acertou com plantas no vaso de barro, então isso é uma coisa que você vai observar na sua casa. Ai, Ângela, mas quanto que eu vou molhar a planta? Gente, não existe uma regra fixa para como que você vai molhar a planta. É observação, é você colocar o dedo na terra, é botar a mão na massa, é treinar os seus dedos para ver como que tá molhado. Se você não quer sujar a mão, eu gosto de ir lá e botar o dedo na terra. Esse aqui, por exemplo, já pode receber uma aguinha. E eu também molho somente com a água da chuva, gente. Então, durante esse processo de cuidar das plantas, é uma troca. Onde você vai trocando da planta, a planta vai dizer assim, olha, hoje estou precisando de água. Vem dar uma olhada, né? Às vezes a gente trabalha fora, né? Não consegue olhar toda hora, assim, o tempo. E também olhar toda hora também é prejudicial para a planta, porque a gente vai emanando uma energia e essa planta ela vai absorvendo essa energia que a gente vai emanando, sim. E a planta às vezes pode acabar até doente, né? Então vamos cuidar bastante da energia, dos pensamentos da gente, porque isso a planta também acaba absorvendo. Então, observação é fundamental. Quanto à umidade, então depende do lugar onde você mora, onde você, às vezes é muito calor, menos calor, então você vai colocar o dedo na terra e observar quando que você precisa molhar. Então, gente, eu vou falar, então, mostrar para vocês o substrato que eu estou usando. Vou mostrar aqui. Eu vou deixar a planta para o lado. Então, olha só. Isso daqui é o substrato que eu estou usando agora. Vocês podem ver, olha só como é fofinho, gente. Então já fiz o replante das outras plantas nesse substrato e agora eu vou replantar essa daqui, gente, que é a Pink Princess lá do apartamento da minha filha e ela quer levar ela para esse novo substrato. Então eu quero replantar ela e eu resolvi mostrar para vocês e assim a gente já vai esclarecendo algumas dúvidas. Quanto à luminosidade, então vocês botar ela no ambiente que pegue bastante luminosidade, pegue sol da manhã através de uma janela. É uma planta que não vai ficar no sol quente, ela vai acabar queimando se você colocar ela no sol quente. Se você trouxe ela de uma estufa, né, para sua casa, você vai fazer essa adaptação na claridade aos pouquinhos, gente. Não vamos esquecer essa planta linda, maravilhosa. Comprar a planta e no outro dia de manhã já colocar ela no sol, porque ela vai sentir, ela vai queimar. Então,
você faz essa adaptação sempre aos pouquinhos, assim. Ela vai ficando mais rustificada e ela vai se adaptando à sua casa. Nos primeiros dias após o replante, gente, ela às vezes pode acabar sentindo um pouco, né? Por isso é bem importante a gente não mexer tanto nas raízes assim. Então eu gosto de usar essa bacia mesmo, né, gente? Então você vai... Eu aqui em casa faço assim, né? Dou uma apertada no vaso mesmo, às vezes é difícil. Eu vou só tirar esse aqui, gente, porque esse daqui eu só coloquei aqui pra mostrar pra vocês essa técnica de como fazer mudas. Mas a minha filha, ela por enquanto, ela não quer fazer essa decapitação da planta. E depois que ela criou raiz, você vai cortar, né, gente? Então que fique bem claro isso. Se você tiver alguma dúvida, né, gente, vocês podem também deixar aqui embaixo nos comentários e perguntar depois, né, pra ver como que vai ser. Então vamos ver como é que tá as raízes dessa planta. Ela tá com caule bem grande já. Dá pra até fazer umas mudas, viu, Ana? Não. Vamos ver aqui. Aqui, gente, nesse substrato que eu tava usando, olha só as raízes aqui, ó, olha só ela se agarrando, ó. Olha aqui. As raízes são dessa corzinha mesmo, assim, dessa tonalidade rosa, gente. Então, vocês podem olhar que tá saudável mesmo no esterco de vaca. Então, gente, a gente vai testando. Deixa eu tirar aqui de dentro que tá bem fundo plantado. Então aqui dá pra ver, olha só, a quantidade de raízes novas aqui vindo. Aqui, olha só, sim, é raiz nova. Tem até um pouco de... Ah, é uma coisa que eu também não tô usando mais, gente, é a manta de bidim para fazer drenagem, porque eu acho que não tem necessidade. O vaso não é um vaso grande, né, pra gente estar fazendo essa drenagem. E vocês podem, como eu falei já, dá pra ver nitidamente que as raízes, elas estão bem saudáveis. Às vezes até tem umas minhocas aqui dentro. Aqui vamos ver se tem musgo esfagno. Gente, eu gosto às vezes de tirar um pouco esse musgo esfagno daqui, porque às vezes a gente vai molhar, a gente precisa observar muito com relação a como que a gente vai molhar, porque o musgo esfagno ele acaba absorvendo bastante a água, né? Então, só para vocês cuidar, então. Esse aqui, gente, é coisa de coqueiro que eu coloquei dentro. E vou tirar só um pouco desse musgo esfagno, né, Ana? É. Então, cuidar para não quebrar as raízes também na hora de fazer essa retirada. Mas olha só que coisa mais lindinha, gente, as raízes aqui na corzinha rosa. Eu gosto de ficar olhando e assim a gente já vê. Quando vocês vão fazer o replante e comprar a planta, gente, é bem importante vocês olhar para as raízes, porque assim vocês podem ver a qualidade do substrato que a sua planta está plantada. Então, vamos então colocar agora esse substrato que eu fiz aqui. Gosto de colocar carvão, que ajuda na drenagem. É um fungicida natural também. E aí, Ângela, quanto que tu vai enterrar? Vamos ver, assim, eu vou colocando e observando quanto que ela vai ficar para não ficar muito fundo plantado também. Aqui, como a gente pode ver, olha só, esse é o cortezinho que eu falei para vocês que os produtores eles fazem, olha só. Eles cortam e assim ele automaticamente ela estimula a planta a vir com folhas novas mais variegadas. Continuo, gente, molhando também com a água da chuva. E olha só que soltinho que tá esse substrato. Prontinho. Então esse é o substrato que eu estou usando agora. E vou colocar água. Também trouxe um balde aqui com a aguinha da chuva para molhar ele. O filodendro. Ai, Ângela, mas como que tu molha, né? Ângela, eu gosto de molhar bem. Gosto de molhar bem o substrato. Eu vou molhando assim, girando assim o copinho ao redor, porque assim vai molhar todo o substrato. Vamos ver se já tá. Ó, olha só, como é um substrato bem drenado, já escorreu a água por baixo. Então é bem importante quando vocês molharem, deixa escorrer a água bem por baixo. Olha só. Então, geralmente, sempre pegar um vaso com furos, eu também nem mostrei os furos, né, Ana? Assim, vamos mostrar tudo para vocês verem direito.
Então, deixa sempre escorrer a água embaixo. Dá uma apertadinha assim de leve. Se você quiser, pode dar uma complementada ainda com o substrato, porque às vezes quando a gente molha, às vezes o substrato dá uma descida. Ó. Deixa escorrer bem a água para depois você tá colocando o pratinho. Até pode deixar numa pia, na lavanderia ou na cozinha mesmo, escorrendo essa água, ou aqui fora. Eu gosto de deixar aqui fora, às vezes nas prateleiras, para depois estar colocando esse pratinho embaixo. Assim a gente evita que a água fique acumulada no substrato. E olha só, assim está replantado o nosso Philodendron Pink Princess, gente. Se vocês ficarem com alguma dúvida, ainda vocês podem deixar aqui nos comentários. E também vocês têm que seguem a gente lá no Instagram, porque lá no Instagram a gente vai mostrando o desenvolvimento da planta nas stories. Eu sempre mostro os vídeos aqui no YouTube e lá no meu Instagram eu mostro o desenvolvimento das plantas que eu falo para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, marque aquele amigo ou aquela amiga que também pode estar tendo alguma dificuldade com a sua Pink Princess, né? E que esse vídeo seja educativo, né? Que ajude realmente você a cuidar melhor das suas Pink Princess, né? Deixa seu like, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau!